Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 20 de maio, estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 1, a vida do corpo. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 4, a realidade da vida da igreja. Senhor Jesus, essas mensagens são melhores, vai ser melhor acompanhada se você exercitar o seu espírito, for diante do Senhor, para que Ele te dê espírito de sabedoria e de revelação, para você poder compreender aquilo que Ele quer revelar especificamente para você. Ó Senhor Jesus, o Senhor Jesus Ele abençoe o seu desfrute. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Romanos capítulo 13, do versículo 8 ao 10. Senhor Jesus, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Senhor Jesus. Agora, ler com oração. Romanos capítulo 12, versículo 9 e 10. Senhor Jesus, o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: o amor é a base da realidade da vida da igreja. Senhor Jesus. Na mensagem desta semana, intitulada A Realidade da Vida da Igreja, veremos a realidade do corpo de Cristo. Todos os membros são importantes. Por exemplo, damos valor ao papel das mulheres na igreja, assim como o Senhor Jesus sempre valorizou o serviço das mulheres. Também o valorizamos, pois entendemos que sem elas o ambiente da igreja não é o mesmo. Senhor Jesus. Uma vez que a igreja é o corpo de Cristo, o capítulo 12 de Romanos se presta a falar sobre a vida e o funcionamento do corpo. Ter a visão do corpo é essencial para vivermos a realidade da igreja. Somos membros uns dos outros, por isso não competimos com ninguém, mas damos suporte, oramos, perdoamos e nos amamos cordialmente. Em suma, a realidade da vida da igreja é o amor, que na prática equivale à doação. Senhor Jesus. O amor de Deus pelo homem pode ser percebido na criação, em que vemos Deus preparando um enxoval para receber o homem. O ar que respiramos, a água, a comida e tudo mais foi doado por Deus. E como prova máxima de seu amor por nós, Deus doou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso favor, tratando assim os nossos pecados e providenciando a nossa redenção. Por isso afirmamos que o princípio do amor é a doação. Se na prática da igreja não houver amor, consequentemente não haverá respeito e honra mútuos. Senhor Jesus. O amor seja sem hipocrisia. A palavra amor em grego é ágape, que é o amor de Deus. Sem esse amor como base, não há como praticarmos a realidade da igreja como o corpo de Cristo. O amor é a essência da igreja. E a prática do amor é a doação. Senhor Jesus. O amor é tão importante para a vida coletiva da igreja, que o apóstolo Paulo disse: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres,
e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Senhor Jesus, no dia em que formos julgados pelo Senhor, Ele não procurará apenas saber o quanto de obras realizamos, mas o quanto da vida divina foi acrescentada em nós. Se aquilo que fizermos foi feito em amor, certamente será levado em conta por Deus, mas toda obra realizada sem amor será rejeitada. Que possamos tomar o amor como base para tudo o que fazemos, principalmente no viver da igreja. Todas as nossas ações devem visar ao amor ao próximo, que aprendamos a nos doar uns aos outros e assim experimentar a realidade da vida da igreja. Ó Senhor Jesus, mais uma vez eu quero começar aqui já indicando, desce aqui na descrição, tem o vídeo da semana, tem o tutorial. Essa palavra está riquíssima, Senhor Jesus. A gente precisa realmente compreender nessa questão da realidade. Senhor Jesus, a gente já viu isso em estudos anteriores, Senhor Jesus, que hoje a igreja, ela tem basicamente ali 3 condições, Senhor Jesus. E a gente precisa estar na realidade, a gente precisa estar praticando, cumprindo, e como o irmão tocou aqui, a base é o amor, e amor é doação. A gente, às vezes, muitas vezes a gente quer receber, a outra pessoa tem que provar que me ama, tem que me dar isso, me dar aquilo, mas isso mostra a nossa infantilidade. Durante a semana a gente vai ver que se você basear na sua vida em apenas receber, você vai ver que, olha, você tem algo aqui, você quer, você deseja, a partir do momento que você recebeu, acabou. Agora você vai partir para uma nova conquista, uma nova situação. Mas quando você começa a tocar no sentimento de Deus, você vê que todo o tempo Deus se doou, Ele sempre se entregou, sempre esteve ali. E como a gente já viu na semana anterior, quando a gente começou a falar sobre a questão do corpo de Cristo, a questão da igreja em si, a gente viu ali que sem sacrifício não há um serviço adequado. E servir é doação, é você se doar, você gastar o seu tempo, desfrutando a palavra, se colocando no lugar do outro, você buscando diante do Senhor algo que possa ajudar os irmãos, seja solucionando o problema ou realmente dar uma base, dar um suporte para que eles possam suportar as situações e continuar avançando, não desistir do Senhor. Ó Senhor Jesus, às vezes há alguns falares negativos, algumas situações ali, e aí as pessoas acabam não compreendendo direito as coisas e acabam rejeitando algo, por causa do falar de uma pessoa. Às vezes, por exemplo, pode vir um encargo da aula, uma direção do Senhor que está aqui na palavra, por exemplo, aqui no alimento diário. E aí uma pessoa pega isso aqui e transmite isso de forma errada, aí a pessoa pode chegar e falar assim, eu não vou fazer isso, porque foi transmitido isso de uma outra maneira, a pessoa acabou vendo isso com outros olhos. Aí ela pode olhar e falar assim, poxa, não posso fazer isso não, porque a pessoa passou uma visão que não é correta. Então nisso eu estou sempre encorajando os irmãos. A igreja não é uma pessoa só, não é a visão de uma pessoa só. A igreja ela é coletiva, e como tocou aqui, na igreja precisa haver amor, precisa haver perdão, suporte, oração, e também respeito, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, e honra, e como ele tocou, precisa ter um amor sem hipocrisia, Senhor Jesus. O que é hipocrisia? É quando você fala uma coisa, mas você pensa outra coisa, você age de outra maneira, Senhor Jesus. É quando você mostra para a pessoa ali, no caso aqui da questão do amor, você vai lá, abraça, chega ali e tal, mas aí quando a pessoa vai embora, Senhor Jesus, você ali, não gosta dessa pessoa e tal, isso aqui é hipocrisia. O nosso amor precisa ser sincero, o Senhor está vendo o nosso coração, não é aquilo que você faz exteriormente, Senhor Jesus. Recentemente, eu vi uma situação acontecendo, de uma pessoa ali, realizando algumas coisas ali, e tal, e aí algumas pessoas foram lá, deram um tapinha nas costas e tal, e gostaram muito, é isso aí, vai lá, mas quem estava ligado na situação realmente percebeu que aquilo ali tinha motivação errada, Senhor Jesus. A pessoa que
colocou em destaque essa outra pessoa, né, que colocou essa pessoa nessa determinada situação em que todo mundo ali estava ali gostando, aprovando, estava tudo tranquilo, mas a questão é que não tinha ali o enfoque do Senhor ali, não tinha a mão do Senhor naquilo ali. Então isso estava, né, para quem estava sensível ao Espírito, estava aparecendo bem, né, que realmente ali houve um esforço da parte de alguém ali para forçar uma situação. Mas o que acontece? Né, a gente vê que quando o Senhor não está no negócio, o Senhor não abençoa, a pessoa não consegue levar a situação adiante, né? Principalmente se não houver ali um coração de humildade, um coração de entrega. Por isso é importante essa questão do amor, né? Então ali não houve isso da pessoa, né? Ali realmente perceber ali a oportunidade e se achegar ao Senhor com humildade e tal. Muito pelo contrário. Então acontece ali que, né, foi passando um tempo, né, passou-se um tempo, a pessoa não conseguiu sustentar, não conseguiu levar à frente, acabou desistindo, e foi uma grande decepção, né, Senhor Jesus. Por isso que está mostrando para nós, né, que o amor é a base, aquilo que precisa nos motivar, né, aquilo que precisa nos levar adiante, né, em tudo aquilo que a gente faz, né, na igreja precisa ser o amor, né. O Senhor não está muito preocupado com, né, como eu já falei aqui, né, eu fiz isso aqui e deu um grande resultado, né, e vem aquela famosa frase, né, não, os fins justificam os meios, né, Senhor Jesus, mas o Senhor está preocupado justamente com o meio, né, Ele não está preocupado somente que você faça coisas exteriores e tudo dê certo, mas como o próprio Paulo já falou, né, e eu tomo isso como base para a minha vida, né, para que eu mesmo, né, tendo aprovado a muitos, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Então eu tenho essa preocupação, né, de tocar numa palavra aqui, né, levar algo para alguém, aquela pessoa ir tocar no Senhor, mas eu realmente não ter essa realidade, eu não ter esse coração diante do Senhor. Então o Senhor olha para mim e me reprova, né, mas Ele vai lá ver o coração daquela pessoa, aprova ela e eu fico para trás, né, Senhor Jesus. Então é o que eu realmente quero, é sempre ir diante do Senhor, né, estar sempre com a motivação correta, sempre com a visão correta. A gente sabe que nós somos falhos, a gente erra, mas o que a gente precisa sempre fazer é reconhecer, né, as coisas diante do Senhor. E como eu falei, né, aqui na situação da igreja, né, como corpo de Cristo, existem basicamente 3 situações. Né? Existe, né, a questão do reino. Hoje a igreja é a expressão do reino na terra. Então nós precisamos estar bem focados nisso. Né? Eu preciso estar no Espírito para conseguir expressar a vontade do Senhor. Né? Senhor Jesus, por um lado está escrito, mas por outro lado eu preciso extrair do que está aqui na palavra, eu preciso extrair algo do Espírito, uma direção que vem do Senhor. Como a gente viu, né, existe a palavra logos, a palavra que já está escrita, está tudo aqui, tudo certinho, né, mas existe a palavra rema, né, que é a palavra de Deus atual, a palavra de Deus para aquele instante, para aquele momento. E é isso que a gente vê no viver de Jesus, Ele mostrando para nós isso. Né? Então existe a aparência do reino, existe a realidade do reino e existe a manifestação do reino. Tudo isso é por meio da igreja. A igreja hoje, ela é o reino de Deus na terra, onde a vontade de Deus está sendo executada. Por isso que a gente precisa ter a realidade do corpo. Na semana passada a gente viu essa questão, né? O corpo é aquilo que expressa, né, o próprio ser de Deus. Então por isso que a igreja não pode ser vivida por uma pessoa isoladamente. A igreja precisa ser feita de maneira coletiva, porque é nessa coletividade que a gente expressa Deus totalmente. Né, Senhor Jesus? Aí que é a edificação, né? Então é um complementando o outro. Né? E aí as pessoas vão percebendo, né, que é um complementando o outro e aí ela está incluída nisso. Mas por que eu preciso ter essa realidade? Porque senão eu posso estar na igreja, mas estar só na aparência. Eu estou na igreja, estou vendo, né, o que está acontecendo, estou recebendo a palavra, mas essa palavra não causa nada no meu interior, não causa nenhuma reação. Então eu estou na igreja, estou andando junto com os irmãos, mas o meu interior, né, diante de Deus, como a gente viu aqui, não está acontecendo nada. Então Deus, Ele não pode aprovar isso. Então você está vivendo algo aparente, é o reino de Deus, é a vontade de Deus que está sendo feita ali, mas você está apenas na aparência. Né? Por isso, essa semana a gente vai discorrer muito essa questão da realidade. E a gente tem que prestar bastante atenção nessa questão do amor. Né? Então a gente vai falar vários itens aqui durante a semana, mas sempre foca nessa questão, o amor. Como é que está o meu amor? Já falei isso aqui várias vezes. O amor é o termômetro, né? É um amor real. Quando eu olho para o irmão, vejo falar do irmão, né? Isso acontece uma situação, como é que está o meu amor para com aquele irmão? Então eu preciso realmente, né,
olhar para o meu interior, ver e realmente ter um viver verdadeiro diante do Senhor. Viver que o Senhor aprova, né? Ele conhece, né? Então, por isso a gente precisa dessa questão da realidade. O que é a realidade da vida da igreja? É aquilo que eu estou praticando baseado no Senhor. Então o foco aqui essa semana vai tocar muito nessa questão do amor, né? Porque o amor é que nos leva a ser acrescentado mais e mais de Deus, né? O amor é o primeiro estágio e o último estágio. Isso mostra para nós, a gente precisa iniciar tudo na igreja com amor fraternal, amando os irmãos, o interesse de se doar, né? Como tocou aqui, né? Amor é doação, é você se entregar, você se sacrificar pelas coisas do Senhor, né? Para que os irmãos alcancem, né? Essa realidade, alcancem ali realmente aquilo que está vindo de Deus, né? Sem amor não há doação, né? Mas a gente precisa atingir o estágio mais alto do amor, que é o amor ágape, o amor de Deus, um amor incondicional. Ou seja, você ama o irmão independentemente de como ele te trata, de como ele reage. Você ama o irmão simplesmente pelo fato de Deus o ter acolhido. Você não vai acolher simplesmente aqueles que aceitam a sua palavra, você não vai acolher aqueles que pensam como você, mas você tem como base aquilo que Deus quer. Se Deus acolheu aquele irmão, eu também preciso acolhê-lo, eu também preciso buscar o Senhor, uma maneira de tocar, levar aquele irmão a tocar na realidade de Cristo, mas não pelos meus interesses próprios, né? Não é acolher os irmãos para discutir opinião, para mostrar quem está certo e quem está errado, mas realmente levar os irmãos a tocar na palavra do Senhor, levar os irmãos a perceberem que é o próprio Senhor falando, né? Quando a gente toca nessa realidade, né, que é Cristo falando, né, como eu toquei aqui, né, algumas vezes ouvem: não, o irmão falou isso e tal, então eu desisto, não vou fazer isso. Não, calma aí, a gente precisa ver aquilo que o Senhor está falando. É o que o Senhor está falando que precisa nos motivar. Então a gente precisa perceber a glória de Deus, né? Depois que você viu a glória de Deus, não dá para apagar mais isso, né? Senhor Jesus. Né? Então, tem uma frase que tu fala assim, né? Acabei vendo isso, agora o problema é que não dá mais para desver. Né? Agora que eu vi tal coisa, não dá mais para dizer que eu não vi. Né? Aquela imagem ficou, então a gente precisa tocar na glória do Senhor, na pessoa do Senhor. Né? E a terceira situação da igreja é a manifestação do reino, é o dia que o Senhor voltar. Né? Nesse momento, na manifestação ali, é ou não é? O Senhor aprovou ou não aprovou, ali você não tem como fazer mais nada. Hoje, né, nós estamos vivendo ali, né, no corpo de Cristo, e nós temos essas duas etapas, né? A aparência ou a realidade. Isso depende da nossa reação, né, do nosso viver diante do Senhor. Isso precisa estar bem claro para nós. Por isso que eu preciso tocar na palavra de maneira adequada, por isso que eu preciso servir de maneira adequada, preciso buscar o Senhor de maneira adequada, preciso viver no meio dos irmãos de maneira adequada. Por isso a gente leu com oração aqui, né? O amor seja sem hipocrisia. Né? O amor, como ele tocou aqui, né? Amar é doar, amar é se entregar, é se sacrificar pelos irmãos. E isso já é o serviço um serviço adequado da igreja, mas ele precisa ser motivado pelo amor, senão vai ser algo hipócrita. Vai ser algo que eu estou fazendo algo exteriormente, mas o meu interior está focado em outra coisa. Né? Senhor Jesus. Aí ele fala: detestai o mal. Como que você detesta o mal? Se apegando ao bem. Né? O bem não é aquilo que você julga bem, mas o bem é aquilo que o próprio Senhor está produzindo. Então eu não posso fazer nada sem ser baseado no Senhor. Né? E ele fala: amai-vos cordialmente uns aos outros, né? Com amor fraternal. Né? Amar cordialmente é respeitar. Preciso respeitar a opinião do irmão. Né? Mesmo que Deus tenha mostrado algo, respeite a opinião do irmão e vá diante do Senhor para que o Senhor dê ali, né, uma sabedoria para conduzir as coisas. Ali, a gente vê ali em Atos, né, quando Priscila e Áquila, né, eles se encontram com Apolo, que era poderoso em palavra, mas ele só conhecia até o batismo de João, né, até o batismo de João Batista. Então ele pregava o Cristo, mas ele conhecia só até ali. Aí aconteceu, Priscila e Áquila não foram lá para falar que ele estava errado, que isso, aquilo, não. Acolheram ele. Ali a Bíblia não fala quanto tempo, né, que aconteceu, ele talvez tenha demorado um tempo até ganhar confiança e tal. Mas ele fala que eles foram expondo para ele, né, com mais perfeição a respeito da palavra. Com mais exatidão, né, a palavra correta é mais exatidão, né, a respeito da palavra. Então,
a gente precisa realmente mostrar uma palavra com mais exatidão, mas primeiro precisa haver um acolhimento, precisa haver um interesse real, um amor real. O Senhor, Ele honra isso, né? Então precisa haver um respeito pela história da pessoa, aquilo que a pessoa passou, que levou ela até aquela conclusão, né? E aí a gente precisa se colocar no lugar dela, né? E honrar o viver. Por isso que ele fala para a gente, preferindo-vos em honra uns aos outros, né? Honrar aquele patamar que aquela pessoa atingiu. Você, de repente, um tempo atrás você pensava assim, agora você está um pouco mais à frente, então você também tem que se colocar no lugar e honrar aquela pessoa. Pô, essa pessoa chegou até aqui, não foi à toa, ela foi buscando o Senhor, né? A gente precisa dar honra a isso, e agora a gente precisa fazer o quê? Mostrar para ela um caminho mais excelente, né? Mostrar algo ali, mas sempre com respeito, sempre com honra, honrando sempre o Senhor, honrando sempre os irmãos, com amor fraternal, mas também chegar a esse amor incondicional. Às vezes tem aqueles que resistem um pouco mais e tal, mas aí é o quanto que a gente está se doando, né, para poder chegar, né, diante do Senhor. E para isso hoje é o principal, né, a gente realmente invocar o nome do Senhor, exercitar o Espírito. Então, hoje há muita contenda, muita situação por falta de exercício do Espírito, né, como eu citei essa situação que aconteceu, né? Houve ali uma forçação de uma situação, um avançar de uma situação, mas faltou o quê? Faltou o Espírito, né? Se houvesse ali o exercício do Espírito, o Senhor iria transformar tudo aquilo ali em bênção. Então a gente precisa, né, entender, né, diante do Senhor, né, como ele tocou aqui, né, cada um de nós é importante. Os irmãos, as irmãs, né, as irmãs são importantes para nós em todos os aspectos da igreja, né, como foi tocado na semana passada a questão da excelência. O irmão começou a ver a excelência do serviço por meio das irmãs, né, ali a dedicação das irmãs, né, as horas ali e tal, a submissão, tudo isso. O irmão foi olhando para si e falou, eu preciso mudar, eu preciso me aplicar mais, né, e a gente precisa ver isso também, cada um é importante, né, Senhor Jesus, né. Então aqui começa a falar para nós tudo aquilo que a gente viu, né, em Romanos 12, né, durante toda a semana passada, aí, falando do serviço, ministério, tudo isso é mostrando como que é a vida do corpo, como que é o funcionamento do corpo, né? E a gente precisa ter essa realidade para conseguir viver, né? A gente precisa dessa visão para a gente conseguir viver a realidade da igreja, com base no amor. Então tudo aquilo ali que foi falado, a base é o amor, né? E a gente precisa perceber em tudo isso o amor do Senhor, né? O Senhor sempre se doando, sempre entregando para nós tudo, né? Senhor, esse amor incondicional, né, ali se entregando para nós. Então ele mostrou que o amor é a essência da igreja, e a prática do amor é a doação. Então, sem se doar, não tem expressão do amor, né? Sem a expressão do amor, não tem as pessoas não vão conseguir perceber a vida de Deus. E aí ele mostra para nós aqui, né, Coríntios aqui, né, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, né, mesmo que eu fale de maneira que todos possam entender, se for sem amor, vai ser simplesmente como um bronze, né, que soa, né, um símbolo que retinha, como até falou, né, o símbolo é o prato ali, né, um prato ali da percussão, né, ele fica vibrando ali, né, Senhor Jesus, né, vibra, ele faz aquele som bem distinto ali, mas, né, Senhor Jesus, a gente precisa de, ninguém consegue fazer, irmão, vamos cantar um hino aqui só com prato, né, na verdade é um barulho alto ali, você não consegue levar muita coisa adiante. Ele, dentro da percussão, dentro de vários instrumentos ali, ele é útil, né? Ó Senhor Jesus. Mas e o irmão tocou aqui, né? Ainda que eu tenha o dom de profetizar, né, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, né? Eu conheço tudo, consigo explicar tudo, vejo tudo, falo por Deus, né, mas sem amor, né, Senhor Jesus, o Senhor não vai alcançar aquilo que ele precisa. Né, mesmo que eu tenha uma fé enorme, né, e transporte montes, né, eu consigo mudar a situação por meio da fé, por meio da oração, sem amor também não dá para aproveitar isso, né, mesmo que eu me doe, né, a ponto de entregar tudo que eu tenho, né, de me entregar, né, meu corpo a ser queimado, não deixar sobrar nada de mim mesmo, meu tempo totalmente dedicado para o Senhor, mas sem amor, o que vai me aproveitar? As outras pessoas de repente podem aproveitar, mas e eu, né? Eu vou se aproveitar diante de Deus? Isso a gente precisa se preocupar, né? Se você está crescendo em vida, se você está recebendo, aqui não é o você se preocupar consigo mesmo,
na questão simplesmente de você ser beneficiado e tal, mas justamente na questão de haver uma transformação em você, senão você vai falando palavras exteriores, coisas exteriores, mas sem haver uma transformação, os irmãos não vão ver uma atitude, não vão ver um exemplo. E aí a igreja não consegue avançar. Quando vê uma pessoa que tem tamanha palavra, mas o viver não condiz. Né? Então o Senhor está mostrando para nós essa realidade tem que estar baseada no amor. Né? O amor é a expressão de Deus, é isso que a gente precisa tocar. E como tocou, né? Quando a gente for julgar diante do Senhor, o que Ele vai olhar para nós não é o que a gente realizou, mas o quanto da sua vida foi infundida em nós. Por isso a gente precisa amar, se doar, se entregar, não disputar, né, pelo nosso próprio direito de obter isso, aquilo e tal, mas se doar. Né? Então, tudo aquilo que a gente faz, a gente toma como base, né, o amor. Aí sim a gente vai produzir o viver da igreja que o Senhor quer. Né? Vamos ficar atento a essa palavra durante essa semana e aí sim a gente vai conseguir experimentar, né, a real vida da igreja, é isso que o Senhor quer para nós. Né? Ó Senhor Jesus, né? Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.